A paz do Senhor Jesus, amém. Quero te convidar nesta manhã a abrir a sua Bíblia no Salmo 98. Salmo 98. Que o Senhor possa falar conosco desde já, trabalhar em nossos corações, que possamos louvar a Ele nesta manhã. Lá no Salmo 98, vou lendo uma versão um pouquinho mais atualizada, mas acompanha comigo. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a vitória do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. O salmista nos convida a cantar um novo cântico, mas esse novo cântico não são só palavras, é um coração quebrantado diante do Senhor. Quando ele diz, cantem um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, Ele não está só dizendo para cantarmos uma nova canção, para inventarmos novas letras, novas melodias. Ele está dizendo, derrame o seu coração como se fosse a primeira vez. Erga suas mãos como se fosse a primeira vez. Diga essas palavras e essas canções que você já conhece como se fosse a primeira vez, como se fosse algo novo. Porque Deus faz nova todas as coisas em nossa vida. A misericórdia dele se renova todos os dias na nossa vida como algo novo, uma nova oportunidade. Então olhe para trás e veja a sua caminhada até aqui. Agradeça aos livramentos, tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida até aqui. E cante ao Senhor como se fosse um dia novo, porque é um dia novo. E seja onde for, esteja com o Senhor no seu coração, porque Ele não nos abandona. E um dia todo olho verá essa glória. Então quero te convidar a conversar com o Pai nesta manhã. Agradecer a Ele porque Ele tem se lembrado de cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Pai. Que venhamos bendizer o Seu nome, Pai. Que venhamos testemunhar as Suas maravilhas com as nossas ações, com os nossos cânticos, não somente nessas portas, Pai, mas convivendo contigo todos os dias. Que ao olhar para nós, ainda que com essas máscaras, vejam em nosso olhar, Pai, a Sua presença. Sintam no nosso respirar, Pai, a Sua presença, Pai. Que seja o Teu caráter a transbordar em nós e a prevalecer sobre as nossas vidas. Que venha o Teu reino e a Tua justiça sobre nós. Porque nós precisamos disso, Pai. Precisamos ser justos e fiéis a Ti. Que venha o Teu amor leal e fiel, Pai, sobre as nossas vidas, cumprindo a Sua palavra e a Sua promessa de eternidade a eternidade. Pai, que seja, Pai, o Teu reino sobre nós.
que venhamos nos render e nos entregar a Ti, que venhamos estar guardados debaixo das Tuas asas e ser guiados pela Sua presença todos os dias, e fazendo isso com cânticos de alegria em nossos lábios e em nossos corações. Fala conosco nessa manhã, Pai, desde já, que venhamos nos entregar a Ti, conversar mais contigo, nos render mais a Ti. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, 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 aleluia. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Nós cremos, Deus, debaixo de Tuas asas sinto proteção. Teus pensamentos conhecem de longe todo o coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de Tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará, pelas asas da alvorada, no extremo do mar. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor e perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu, não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará, pelas asas da alvorada, no extremo do mar. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Seja onde for, a Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará.
me guiará. Tua mão me guiará. Nos entregamos a Ti, Pai. Nos rendemos a Ti. Guia-nos pelas veredas da justiça. Guia-nos pelo caminho eterno. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti, só em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços,
nosso refúgio em Ti, Deus. Nossa fortaleza está em Ti. Socorro bem presente. Socorro bem presente, Deus. Vem com a Tua misericórdia, ó Pai. Vem com Teu amor. Oh Senhor, vem, quebranta-nos, transforma-nos, Deus. Vem nos purificar, Deus. Senhor, nós precisamos entrar no Seu altar e nos despir do nosso eu. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos e nos derramar. Senhor, nós precisamos nos inconformar com este mundo que estão invertendo os valores. Nos inconformar, Pai, com aquilo que tentam jogar na nossa cara e dizer quem Tu és e mostrar quem Tu és. E nos render a Ti é o primeiro passo para isso, Pai. Oh Jesus, que venhamos nos entregar a Ti de todo o nosso coração, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado a caminhar. Sem Ti não há fôlego de vida, sem Ti não existe norte para seguir. E como nós precisamos de Ti, como nós precisamos de Ti, oh Senhor. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Você pode dizer, e as lutas? E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Nos ajuda a permanecer até o fim, Pai, porque nós não sabemos viver distante de Ti. Você pode declarar isso uma última vez? Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti.
Nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, papai. Nós queremos ouvir a Tua doce voz. Teu Santo Espírito está neste lugar. Então fala conosco através desse Espírito que o Senhor deixou para nos consolar, nos dirigir, nos capacitar. Não existe outro lugar para nós estarmos, não somente esta manhã, como em todos os momentos da nossa vida. Sim, ó Pai. Deus, não existe outro lugar que possamos nos derramar. Conosco, Senhor. Não existe outro Deus que possa responder nossas orações. Aleluia. Nós precisamos de Ti, desta palavra, Pai. Então fala conosco nesta manhã. Santo, santo. Transforma o nosso caráter através dessa mensagem, Senhor. É o que nós te pedimos. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, querido. Paz do Senhor. É muito bom louvar ao Senhor, é muito bom declarar que nós precisamos dele e que sem ele a gente não pode viver. Nós vamos meditar numa palavra que fala a respeito de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, vai lá no versículo 1. Vamos ler esse trecho e ver o que o Senhor vai falar com a gente hoje, através desta palavra que é dele, que não é nossa. É bom tê-los aqui nessa manhã, é bom sentir a presença do Senhor e que você possa hoje se deleitar na presença poderosa, transformadora de graça que vem dele. Mateus 3:1 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, da Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão, nosso pai, pois eu lhes digo de que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, jogando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Trecho de um relato de Mateus. Mateus era muito bom em escrever. Mateus era cobrador de impostos. E ele agora está seguindo Jesus e vendo tudo acontecer. E ele está falando sobre uma figura muito excêntrica que apareceu depois de 400 anos que não se ouvia falar que havia profetas mais. Aparece João Batista no deserto. Um cara estranho. Uma pessoa que se vestia diferente de todo mundo daquela época, que comia uma comida diferente de todo mundo daquela época e que pronunciava uma palavra muito viva, forte e que chamou a atenção das pessoas. O João Batista, se a gente fosse falar nos dias de hoje, ele estava causando naqueles tempos, ele estava chamando a atenção, porque a sua forma de vestir, você fala, ele parecia mais um pobre. A forma de comer, é um pobretão. Não. Isso foi lhe imputado como sendo um profeta que lembrava muito Elias. E aqueles judeus estavam acostumados a ler sobre os profetas, mas eles achavam que não tinha mais profeta durante 400 anos. E aparece João Batista aparece, todo
estranho, mas a palavra de João fazia arder o coração daquela nação. Mateus identificou então o profeta não só com essa forma diferente de ser, mas identificou ele como sendo o tema do que Isaías estava dizendo, porque no versículo 3 ele diz assim: esse João que eu estou escrevendo para vocês, ele é aquele anunciado pelo profeta Isaías, e da sua boca saía palavras, ele é a voz que clama no deserto, dizendo para se arrepender. Então, o que eu quero chamar a atenção primeiro desse trecho? É que a palavra que vem para aquele povo daquela época, antes um pouquinho de Jesus começar ao seu ato público e se mostrar como Filho de Deus, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, aparece alguém que se diferencia de toda a sociedade daquela época. Nos dias de hoje, nós temos uma dificuldade de nos diferenciarmos da sociedade, mesmo sendo portadores da palavra do Senhor. E por que isso acontece? Porque, na verdade, nós tentamos parecer e nos conformarmos com o mundo, não estou dizendo da forma de vestir e nem de comer, porque hoje nós nos vestimos e comemos o que todo mundo veste, que todo mundo come, tirando os exageros, logicamente, tirando aquilo que é extremo. Todos nós temos uma roupa que você compra onde todo mundo compra. Todos nós comemos uma comida que todos comem. Mas a diferença hoje daquele que é o portador da palavra do Senhor tem que estar na sua conduta, na forma como você vive, na forma como eu vivo, na forma como eu sou honesto, na forma como eu sou verdadeiro, na forma como eu cuido, como eu sou humilde. É essa diferença que nos vai fazer ser estranhos no meio de uma geração que se comporta totalmente diferente de nós. Para sermos o portador da palavra do Senhor, tem que ter uma diferença, e ela deixou de ser física, ela deixou de ser só na vestimenta, ela deixou de ser só na forma de comer, porque o judeu tinha uma comida própria dele, mas nós hoje temos que estar além dessas coisas, precisamos nos diferenciar sim do mundo, e temos que ser estranhos àqueles que fazem tudo como todos fazem, porque nós somos diferentes, nós somos aqueles portadores da palavra do Senhor. Essa é a verdade. O João entendeu que ele era essa pessoa que Isaías estava falando, tanto que não precisa abrir, no Evangelho de João, agora o João apóstolo falando do João Batista, no capítulo 1, 22, ele fala assim, o que o João dizia. Finalmente perguntaram, quem é você? Perguntaram para o João Batista. Dê-nos uma resposta para que alevemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E o João diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então ele se identificou nessa manhã. Você que tem se identificado com várias bandeiras, várias ideologias, tem se identificado com várias formas de pensar politicamente, quero dizer para você, tome consciência de que você é como aquele que é portador da palavra do Senhor, que é diferente. Eu e você somos diferentes, num mundo que está totalmente indo para um lado de morte, para o lado da destruição. Nessa manhã existe um povo diferente nesse lugar. Nessa manhã existe um povo separado pelo Senhor. Você vai andar nos mesmos lugares que as pessoas andam. Você vai andar nas mesmas faculdades, nas mesmas empresas, mas vai ser como um João Batista, que se diferencia na atitude, na hombridade, na seriedade das coisas, no comportamento, e vai fazer diferente. Tanto chamou a atenção, que preste atenção, o cara estava onde? No deserto. E ele estava no lugar onde as pessoas do centro comercial de Jerusalém, da Judéia, que estava tudo rolando, onde era dominado por Roma, saíam do centro comercial para ir lá no deserto ouvir essas palavras que faziam arder o coração. Quando chegavam lá, essa palavra era tão poderosa que eles queriam ser batizados com o batismo de arrependimento. João tem duas características principais na palavra dele. A primeira delas é que ele falava da proximidade do reino dos céus. Ele dizia assim, olha, é chegado o reino, se arrependa porque está próximo, está chegando aí. Na verdade, ele está falando da chegada do Messias, de Jesus Cristo, que ainda não tinha se anunciado publicamente, mas
quando eles ouviam, o judeu, o cara lá de Jerusalém, o religioso ouvia isso, eles tinham uma expectativa de que surgiria um rei. Porque quando ele falava assim, o reino dos céus está próximo, eles pensavam, vai vir um rei. Porque eles estavam acostumados, muito acostumados em ter um comandante, um rei. Então eles pensaram no reino da promessa do Antigo Testamento, pensaram que, olha, vai vir tudo aquilo que é para nos libertar de Roma. Só que João não estava falando disso. Ele estava fazendo referência a Jesus. Ele estava fazendo referência a alguém que era mais poderoso que ele, e que a palavra de Jesus ia fazer algo diferente, ainda maior do que João fez. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o João Batista está chamando a atenção para alguém que vai completar uma obra com o Espírito Santo e com fogo. Quando fala assim, a gente já tem aquela, nossa, é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer isso? É um movimento pentecostal? É um reteté só? É um gira... Não é isso não. Está falando de pureza, diga comigo, de pureza. Quando Jesus vem, ele traz a possibilidade de nos fazer puros no meio de uma nação impura. Como dizia o próprio Isaías, eu sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí, quando ele se vê na presença do Senhor, ele vê um arcanjo vindo com uma brasa do altar e toca nos seus lábios e o faz puro. É esse fogo que nós precisamos. Senhor, toca em mim. Toca em mim, Senhor. Toca em mim. Nós precisamos ser tocados para ser puros. Vamos ver uma coisa aqui. Quando ele chama para o arrependimento, esse povo chegava lá de Jerusalém, empresários, o povo vinha da Judéia, ó, tem um cara falando uma palavra aqui, você tem que ouvir, vamos lá no deserto. Caravanas indo para lá. Chega lá, vê um cara estranho, no meio do deserto, devia de ter um bafo terrível, porque o cara que come gafanhoto e toma mel não tem um hálito muito bom, não, você pode ter certeza. Mas o que chamava a atenção era o poder da palavra que saía da boca dele. E ele dizia, arrependam-se. Tem uma urgência. Por que vocês têm que se arrepender logo? Porque está próximo o rei. Está próximo o reinado. Um reino não está relacionado com uma figura só de poder. Está relacionado com quem manda. Com quem manda e o que nós obedecemos. A palavra dele era de preparar o caminho, porque vinha alguém que ia falar para você, faz assim e você tinha que fazer assim. Faz assado e você tinha que fazer assado. Faz desse jeito e nós teríamos que deixar nossa vontade de lado e fazer desse jeito. Por isso que tem que se arrepender dos maus caminhos e dos pecados, porque mesmo que venha o próprio Jesus e diga, vai, e vende tudo o que tens, e você vai viver, se nós não nos arrependermos, sabe o que a gente faz? Sai triste e não volta mais para o caminho. Por isso que precisa de arrependimento. Vocês lembram do jovem rico? Foi procurar Jesus, o que eu faço, Jesus? Eu cumpro as promessas. Jesus fala, você quer saber mesmo, meu filho? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. Esse trecho da palavra diz que o jovem saiu triste, porque é duro não se arrepender. Porque quando não nos arrependemos, não há reino sobre nós. Quando não há arrependimento, não há reino. E se não há reino, não há um Senhor. O Senhor de nós mesmos, quando não nos arrependemos, são os nossos desejos, os nossos instintos, a nossa carne, os nossos hormônios, a minha vontade de ter dinheiro, a minha vontade de ser mais que todo mundo. Mas quando nós ouvimos esta palavra, nós estamos indo no caminho do arrependimento. Mas arrepender-se não é simplesmente também só sentir, eu estou pesaroso porque eu sei o que eu faço não está certo. Não é isso arrependimento. Não é tomar uma consciência da razão e mudou a minha opinião intelectual sobre o que eu faço. O que eu faço não é muito certo não, sabia? Isso não é arrependimento ainda. O que João estava falando e o que nós precisamos entender dessa palavra é que arrependimento é uma mudança radical de direção. É uma mudança transformadora como um todo da gente. Quando a gente se arrepende, a gente envolve a nossa vontade.
Arrepender-se envolve o meu pensamento, as minhas emoções. Arrepender-se, as minhas ações são transformadas. E ele diz assim, olha, vocês têm que produzir um fruto. Versículo 8 diz, deem frutos que mostrem o arrependimento. De novo, nós temos que lembrar que uma árvore que dá fruto não se alimenta do próprio fruto. De novo, nós temos que lembrar que esta figura de linguagem diz que aquilo que eu faço alimenta quem está próximo de mim. De novo, eu tenho que te lembrar e me lembrar que não há nenhum altar de adoração que nós possamos fazer de amor e de demonstração de amor, que não seja em referência ao próximo e que agrade a Deus. Isso quer dizer o seguinte, eu não tenho outro lugar de louvar ao Senhor a não ser na minha atitude com o próximo. Os meus atos de arrependimento vão gerar fruto, e esse fruto beneficia minha esposa, meus filhos, o seu marido, beneficia o seu patrão, beneficia o pastor. O fruto de arrependimento faz com que eu mude a minha cabeça ao ponto de ser bênção para o próximo e não maldição. Era isso que ele estava falando. Aquelas pessoas chegavam lá e diziam assim, nossa, é verdade. Por que ele pega no pé dos fariseus e dos saduceus? O texto que a gente leu diz que ele via os caras chegando lá e falava assim, eita, quem deu ideia de vocês de virem aqui fugir da condenação que está chegando? Ele põe os mestres da lei, os religiosos, no lugar deles, dizendo, não é porque vocês são descendentes de Abraão, não é porque você conhece a Bíblia toda, não é porque você tem uma roupa de sacerdote ou de saduceu, de estudioso, que isso lhe faz arrepender dos seus pecados. A mesma coisa é para nós. Não é a forma, não é o lugar onde você vem, não é a igreja a que você se diz pertencer. Não são essas coisas, isso são coisas adjacentes, elas estão ao redor do que nós somos. Não é porque você vem em todo culto e bate cartão. Não é porque você dá dízimo na igreja ou porque você colabora. Não é isso que faz da gente dar frutos de arrependimento. Mas é ter uma noção de que o único que pode nos fazer arrepender de verdade é alguém chamado Espírito Santo de Deus. Porque tudo bem. A gente chega na consciência, eu preciso mudar. Isso não está certo conforme a palavra. Mas a gente não faz isso sozinho. Por isso que João estava dizendo assim, olha, eu estou batizando vocês com a água. Vocês dizem que estão arrependidos. É um passo legal. Sabe com que eu identifico isso? A pessoa que começa a ter um contato com o Evangelho. Começa a vir à igreja, pastor Reinaldo. Ele começa a entender que, olha, tem uma coisa diferente, tem uma forma diferente de viver. Aí ele está no início de um processo. E ele descobre, e eu descubro, que eu preciso realmente mudar, mas eu não tenho força em mim mesmo. Porque, vamos dizer a verdade, você já tentou mudar um hábito, não é difícil? E tem pecados na nossa vida que viraram hábito. Tem compulsões da nossa vida que são pecados e que a gente pratica sempre porque viraram hábito. É difícil se livrar disso. Primeiro porque muitas vezes a gente racionaliza. Isso aí é normal, Deus conhece o meu coração, eu preciso ser feliz. Eu posso citar 500 frases que são concurso, que são as primeiras no gabinete pastoral do aconselhamento. Eu estou fazendo porque a minha carne é fraca, eu estou fazendo porque eu não consigo. Beleza. Então você precisa, sabe do quê? Não é de uma palavra pastoral. Você está precisando que o Espírito Santo entre no teu coração e te convença, e me convença dos meus maus caminhos. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Nelsinho, o João falou assim, a minha palavra arde no coração de vocês, pode se batizar, é um início, mas vai vir aquele, que é maior do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, porque é ele que vai limpar vocês. Nessa manhã nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, porque Ele vive, Ele veio, e Ele pode te purificar e me purificar. Você sabe esse pecado que você acha que nunca vai conseguir largar? E que você sabe que está te levando para um caminho de perdição? Nessa manhã, a palavra de João Batista pode arder no teu coração. Mas o mais importante, a obra do Espírito Santo que está aqui nessa manhã pode mudar a sua vida, pode mudar a minha vida. Para terminar, eu quero dizer uma frase de C.S. Lewis. Abre aspas. Nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Só conheceremos a força do vento quando caminharmos contra ele
e não quando nos deixarmos levar. Quer dizer isso? C.S. Lewis, no seu brilhantismo de escrever, disse o seguinte: quando a gente começa a mexer com os nossos sentimentos e com a podridão dos nossos pecados, e queremos mudar isso, aí você vê como é difícil. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos desse fogo purificador, da palavra, todo domingo. Por que você vem todo domingo à igreja? Porque isso nos transforma. Ai, eu não sei te falar uma palavra de cor de 2 anos que eu estou indo na igreja, eu não sei porque ainda vou. Vou te explicar porque você ainda vem. Um pastor muito conhecido, lá nos Estados Unidos, um dia citou numa revista evangélica o seguinte: para quem estava perguntando por que eu tenho que ir na igreja sempre, vou responder uma coisa para vocês. Sentou no meu gabinete um dia um homem e disse o seguinte: pastor, eu estou casado com a minha esposa há muito tempo. Ela deve ter cozinhado umas 9.000 refeições. Das 9.000 refeições que eu comi nesses anos de casado com ela, eu devo lembrar de umas 3 ou 4 que marcaram. Mas eu só estou aqui diante do Senhor, pastor, porque todos os dias ela faz uma comida, mesmo que básica e que eu não me lembre dela, mas é o que tem me sustentado e tem me colocado de pé. Você pode não lembrar das milhares, centenas de palavras que você tem ouvido nesse altar. Eu te digo, todas são abençoadas e maravilhosas. Mas o que nós andamos procurando são as lagostas das pregações, os caviares das pregações, mas o que te sustenta é a palavra simples que o Senhor dá todos os dias e que muda a tua vida para sempre. Continue vindo. Ah, mas eu quero ir naquele culto arrebatador. Sim, o Senhor faz maravilhas, tem cultos que são palavras que te arrebatam de verdade, mas o que te mantém de pé todos os dias é a palavra simples, dita todo o tempo, na hora certa e bem interpretada, e que te faz viver a semana abençoado. Ela tem que transformar você ao ponto de falar: sozinho não consigo. Porque toda vez que eu tento ir contra aquilo que é mal em mim, eu percebo que é mais forte do que eu. E então aí entra a palavra. O Senhor fala: eu tenho vos lavado vocês através da palavra. Você toma quantos banhos por semana? De vez em quando eu dou umas fugidas dos banhos, quando está muito frio. Eu intercalo. Nós temos eu não tenho cheiro, graças a Deus, sou igual a Havaianas, não descolo e não solto cheiro. Mas você tem que tomar banho. Sempre, constantemente. Acontece que assim é a palavra do Senhor. Aquelas pessoas que foram encontrar João Batista no deserto, eram aqueles que estavam procurando algo diferente, porque as suas vidas não estavam como eles queriam. E encontraram um cara falando: vocês precisam do Espírito Santo, precisa se arrepender, e precisa da palavra que purifica o coração de vocês. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar a sua sandália. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os judeus daqueles dias olharam, viram, entenderam, esperaram alguma coisa diferente, mas só foram entender mesmo quando Jesus morre na cruz. Alguns realmente só entenderam o que João estava falando quando Jesus entrega a sua vida e, junto com outras pessoas que eram aqueles que açoitaram, que mataram Jesus, perceberam: ele é o Filho de Deus. Quero fazer menção a João 1:29, que diz que João Batista Jesus foi lá no lugar que João Batista estava batizando esse povo. Imagina que interessante. Todo mundo que ia lá ouvia uma palavra tão pesada do João: se arrependa, ô raça de víbora é cobra, ô raça de cobra. Mas num dia, aparece Jesus caminhando na direção do João malucão, do João doidão, do João profeta maluco, de que de doido e maluco não tem nada, porque era um homem diferente. E naquele dia, seu coração quase sai pela boca, porque na sua direção vem aquele que ele estava falando.
João 1:29 diz, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está aqui, e tudo foi acontecendo. Naquele dia, João, da sua boca não consegue proferir palavras de julgamento, porque Jesus é puro. Ele consegue simplesmente adorá-lo e dizer, é esse que eu estava falando para vocês. Ele chegou. O reino de Deus chegou. Mateus 1:21 diz, ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João estava mexendo na ferida dos judeus e dos saduceus, porque esses caras esperavam alguém para libertá-los de Roma. Essa é a grande verdade. De fazer os prósperos na seu lojinha, de dar dinheiro de novo e liberdade a Jerusalém, de fazer deles uma nação poderosa, escolhida, de pompa. Mas o João Batista apresenta Jesus que não veio para libertar de Roma. Apresenta Jesus que não veio para dar de volta a soberania econômica a Jerusalém. Apresenta Jesus que é o Salvador que tira o pecado. O que a gente está esperando de Messias, do Jesus hoje? Muitos estão esperando a mesma coisa que os fariseus. Poder econômico, saúde boa, carrão, casona. Você pode ter tudo isso. Mas você precisa primeiro experimentar o perdão dos seus pecados. Eu preciso experimentar primeiro o perdão e o livramento de mim mesmo, das minhas más intenções. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas da necessidade vão ser acrescentadas. Nos objetivos que a gente coloca, muitos são perder peso, manter o cabelo bonitão, já não é o meu caso, mas coloque hoje como objetivo ser transformado pela palavra. Agora já não mais só a palavra de João Batista, mas também o Espírito que está derramado sobre toda a carne, e Ele vai transformar-nos. Que nessa manhã o Senhor possa transformar o teu coração, te dar bens maravilhosos, viva o melhor dessa terra, coma a melhor comida, tenha o melhor carro, mas acima de tudo, tenha perdoado os seus pecados, para que você viva plenamente o que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então agora participar da ceia do Senhor, de ceia em ceia, lembrando desta palavra e sendo lavado. Participar da ceia do Senhor nessa manhã vai ser você lavar-se nessa água, não a água do João, do Jordão. A água do João e do Jordão era uma água de intenção. Nossa, até ornou, né? A da Valentina ia gostar disso, que ela está nessa época de fazer rimas. A água do João e do Jordão era só para uma boa intenção, mas a água de Jesus é para transformação. E essa manhã a gente vai lembrar da possibilidade que Ele nos trouxe através da cruz. Naquela noite que Ele foi traído, Ele pegou os elementos que eram o pão e o cálice e falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é partido por vocês. Fazem isso em memória de mim. Levante suas mãos na direção desses elementos. Senhor, aqui estão esse pão e esse cálice que vão lavar, vão continuar essa limpeza em nós, de ceia em ceia, para que nós sejamos realmente pertencentes ao reino dos céus. Que esses elementos apresentados agora façam o nosso corpo continuar sendo purificado, a nossa alma, e seja um alimento poderoso sobre nós. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eles vão servir vocês, a Débora e o irmão Antônio Carlos, e você espere para a gente participar junto, enquanto adoramos ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, aleluia, o reino, que nós pertencemos a esse reino, firmado em misericórdia, justiça, fidelidade. Glória a Deus. Coisa linda, Lipe. Tá chamando a Débora ali, ó. É muito bom poder ser lavado nessa manhã, né? Quando a gente pertence a esse reino justo, nós somos identificados pelo grande Rei Jesus. Ele sabe quem nós somos, o que precisamos, aonde estamos. Essa manhã o Senhor te contempla, sabe onde você está, sabe como você está. Esse é meu corpo que é oferecido por vós, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Esse é meu sangue que é derramado por vós, disse o Senhor Jesus. Você pegou o pãozinho? Pode abrir. Depois que Jesus abençoou, deu graça ao pão, ele disse: esse é meu corpo que é oferecido por vós.
fazer isso em memória de mim. Participe do pão primeiro. Pode abrir seu cálice. E aí ele disse: esse é o novo testamento do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem desse pão, beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Participai todos em nome de Jesus. Aleluia. Rafael, junto com a sua esposa, vocês escolheram a melhor parte. Vocês sabem de uma coisa? Esses minutinhos que vocês brecaram para ir lá no compromisso de trabalho vai fazer toda a diferença na vida de vocês. O Senhor conhece o coração de vocês. Vá em paz, bom trabalho, que Deus prospere o caminho de vocês, viu? Vão com Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, nós aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor. Que a tua condução sobre a vida de cada um continue sendo perceptível, como aqueles que são diferentes. Num mundo todo igual, indo para o mesmo lado de perdição, nós nos diferenciamos indo para a salvação. Que a tua graça permaneça com cada querido agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eles vão passar recolhendo. Deus abençoe a sua vida poderosamente. A gente vai fazer um último louvor. Deus abençoe. Os reinos se abalam. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta nessa hora. Esteja à vontade. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode aplaudi-lo mais uma vez nessa manhã. Quero agradecer a você que, primeiro, logicamente, a Deus, aqueles que fizeram a doação das frutas e dos legumes, e a você que veio ontem participar da feirinha. Foi muito boa a experiência, foi muito legal, e para a glória do Senhor. Ontem, conversando com quem fez a doação, disse: nós vamos fazer uma próxima para continuar abençoando o povo, a igreja. Pode contar com isso. Então, em breve a gente vai ter de novo. São algumas formas que a gente tem de continuar mantendo, né,
pagando aí os nossos compromissos, aluguéis e ajudando as pessoas também. E aquilo que não foi vendido foi doado, está sendo agora retirado aí pelas pessoas que vão levar para algumas comunidades e sempre vai ser bem aproveitado, você pode ter certeza disso. Vamos fazer essa última oração. Depois, antes de ir embora, lembra de virar sua cadeira para a gente higienizar para a segunda reunião. E é uma bênção ter vocês aqui. Que a tua semana seja abençoada de vitória, de graça. E não espere não, viu? Que o governo... Não espere nessas coisas não, espere no Senhor. Espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele vai fazer. Já está fazendo, está te guardando e vai continuar guardando. E a ótima notícia é que a Laede foi para casa ontem, para a glória do Senhor, depois de quase 2 meses internada, está debilitadinha, mas nós cremos na recuperação completa dela para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por sermos lavados, estamos limpinhos, Senhor, nessa manhã, por Tua palavra, por Teu amor, que nós possamos ser assim e permanecer assim, pertencentes ao Teu reino. Leva-nos agora para uma semana de bênção, de vitória, para um término de domingo abençoado, um almoço bem gostoso, livra-nos de todo mal, restaura-nos a saúde, liberta-nos, obrigado pela Laede e todos que estão se recuperando também. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue conosco agora, até que Ele venha. Vá em paz, querido, Deus te abençoe, boa semana, fiquem com Deus, glória a Deus por isso.